Essa aqui é a parte 2 da história Batman e Superman 2019. Caso queiram ver apenas a continuação, vão para o tempo que está sendo mostrado na tela. Bom vídeo. No planeta diário, o ambiente fervilhava de conversas e discussões entre os colegas de Clark Kent. Enquanto todos pareciam absorvidos em suas próprias rotinas, um chamado urgente rompeu a normalidade do jornalista. É a voz de Batman pedindo que ele fosse imediatamente até o satélite da Liga da Justiça para lidar com uma emergência. Clark não pensou duas vezes, deixou para trás sua fachada de jornalista e saiu às pressas. No entanto, algo não parecia certo. A voz de Bruce estava diferente, carregada de um tom sombrio e comum. Então, de repente, Batman começou a discursar de forma enigmática, dizendo que ele e Clark jamais deveriam ser aliados. Afinal, segundo ele, Bruce não passava de um garoto rico escondido sob uma fantasia de morcego, enquanto Superman é um alienígena, um símbolo de esperança para a humanidade. Clark firme respondeu que via em Batman um grande parceiro, alguém em que podia confiar. Mas, quando entrou no satélite, o cenário era tenebroso. Toda a Liga da Justiça foi de Barry Allen. Então, o corpo de Clark reagiu violentamente, fazendo vomitar um líquido verde. Foi então que Batman apareceu, revelando a cruel verdade. O ar do satélite estava saturado de gás de kryptonita. Superman estava condenado no exato instante que pisou ali. Bruce explicou friamente que fez aquilo porque, caso um dia Clark se voltasse contra todos, ninguém seria capaz de detê-lo. E como sempre, ele havia se preparado para essa possibilidade. E como dizia o filósofo, a confiança é uma mulher ingrata, mas essa não é a única ameaça. O verdadeiro responsável por tudo surgia em meio à escuridão, o Batman que ria. Uma versão distorcida de Bruce que, em seu próprio universo, havia massacrado a Liga da Justiça para derrotar o Coringa. O problema é que agora, esse vilão havia cruzado os limites e chegado até a Zero, o universo principal da DC. Em um prédio alto de Gotham, Bruce recordava que no ano anterior já havia se encontrado com essa versão sombria. O Batman que ri tentou convencê-lo de que sua filosofia é a correta. Seus planos incluíam algo ainda mais devastador: infectar toda a cidade de Gotham. Bruce conseguiu impedir a catástrofe, mas restou um frasco de soro, um vestígio perigoso daquela ameaça. O comissário Gordon também tinha conhecimento daquilo. Ele mesmo admitiu que passou tempo demais em contato com o vilão, mas Bruce interrompeu, deixando claro que não estava falando com o comissário. Nesse momento, Superman surgiu carregando o crocodilo, interrompendo a tensão. Clark diz que ele ouviu toda a conversa, mas como ele quer se exibir um pouco, o herói leva mãos para a arca antes deles continuar a conversa. Quando retornou, Gordon ainda parecia incrédulo diante da visão de homem voando, mas Batman já corta a festa e diz que o tempo estava contra eles. Gordon então trouxe notícias perturbadoras. Um garoto de apenas 13 anos havia sido sequestrado em seu quarto. A única testemunha, o irmão mais novo, afirmou que o responsável é ninguém menos que o Superman. E o mais assustador é que o herói estava rindo no momento do rapto. Essas palavras deixaram uma sombra de desconfiança. Clark ouviu tudo atentamente, mas sabia que estava diante de uma armadilha. Batman e Superman decidiram seguir juntos na busca por pistas. Enquanto investigavam, Clark percebeu a ansiedade comum de Bruce e questionou o que ele estava escondendo. O Cavaleiro das Trevas devolveu a pergunta, tentando sondar se, em algum momento, Clark já havia considerado como agiria caso perdesse o controle. Superman respondeu que não perdia tempo pensando em tais cenários, o que mostra que ele sim é um cara de respeito e não igual aos heróis que só se aproximam de você para saber suas fraquezas. Guiados pela pista de Gordon, os dois chegaram ao beco do crime, o mesmo local onde Bruce perdeu seus pais. Clark utilizou sua visão para identificar uma passagem subterrânea, sugerindo procurar outro caminho, mas Bruce insistiu que seguisse por ali. Superman então golpeou o chão, abrindo caminho para o túnel escondido. Durante o trajeto, Bruce insistia em sondar Clark sobre os planos de contingência, como se buscasse sinais de que um amigo pudesse estar corrompido, mas antes que a discussão avançasse, eles foram atacados por robôs. A dupla reagiu e, após derrotá-los, encontrou o que parecia ser a Batcaverna do vilão. Enquanto investigava o local, Clark provocou, lembrou que, como repórter, aprendeu sempre a desconfiar da fonte, questionando se não é estranho confiar tanto no que o vilão dizia. Bruce, por sua vez, encontrou provas estranhas, projétil batarangues infundido com o soro do Batman que ria. No centro da caverna havia um tabuleiro de xadrez. A partida estava em impasse, qualquer movimento significaria a derrota. Clark, refletindo, perguntou o que aconteceria se simplesmente parasse de jogar o jogo imposto pelo vilão. Então ele retirou uma peça do tabuleiro, assim ativando o holograma. A projeção revelava toda a Liga da Justiça como possíveis alvos do gás do riso. Bruce se questionou se os heróis já estariam infectados. Clark com firmeza respondeu que aquele era apenas mais um truque do vilão para semear a desconfiança. Mas antes que pudesse fugir, a dupla foi atacada por um Robin meio coringa das ideias. O Bruce lutou com dificuldade
dificuldades, até perceber que o garoto não é Danny, o sequestrado, mas sim Billy Batson. Em seguida, o jovem se transformou em Shazam, aumentando ainda mais o risco da situação. Enquanto se levantava dos escombros, Bruce recordava conversas antigas que teve com Clark, debate sobre o que aconteceria se um dia se tornasse vilões. Ele sabia no fundo que se isso acontecesse, seriam inimigos muito mais perigosos do que qualquer um que já havia enfrentado. E diante de Shazam, que agora dominava a luta, o pressentimento de Bruce parecia mais real do que nunca. O comissário Gordon caminhava entre pilhas de caixas e prateleiras lotadas de equipamentos. Ali estavam guardados todos os artefatos confiscados dos vilões que de alguma forma já haviam sido derrotados por Batman ao longo dos anos. Armadilhas, bombas, armas químicas, trajes e dispositivos que poderiam transformar a cidade em um verdadeiro campo de guerra. Gordon explica que aquele espaço é mantido sob sigilo e máxima segurança. Nem mesmo ele, que chefiava a polícia, tinha acesso livre a todos os compartimentos. Mas havia alguém misterioso que, segundo ele, poderia burlar as barreiras, um aliado improvável disposto a se arriscar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a batalha entre Superman, Batman e Shazam continuava a todo vapor. Billy Batson, ainda um garoto, estava completamente tomado pela corrupção do Batman que ria. Em sua forma de Shazam, ele atacou com força impressionante, sem demonstrar qualquer traço de controle. O mais inquietante é que, por trás de cada golpe, havia uma gargalhada que não soava normal, mas sim como eco da loucura do vilão que os manipulava. Batman lançou um batarangue mirando o ponto cego do adversário, mas Shazam, furioso, o agarrou com facilidade, esmagando a arma em suas mãos. Com desdém, disse que o Cavaleiro das Trevas não passava de um homem vestido de pau Halloween. Então ele voou até os céus, proclamando aos gritos que tinha poder de verdade. Bruce apenas murmurou entre os dentes que odiava magia. Se antes eu gostava do Shazam, agora eu virei fã, porque alguém tinha que falar algumas verdades para o Batman. Do alto, Shazam lançou relâmpagos contra os prédios de Gotham. Os destroços iriam atingir os civis, mas Superman protegeu as pessoas. Em seguida, ele disparou pelos céus e agarrou Billy pelo pescoço. Seus olhos brilhavam em vermelho intenso enquanto ativava sua visão de calor. Era um aviso de que ele não toleraria mais jogos. Por um breve instante, a resistência de Billy pareceu ceder. Ele voltou a ser criança e, desesperado, chorou dizendo que algo estava errado dentro da sua mente e pediu a Clark que não o machucasse. Superman responde que ele precisava lutar contra aquilo, mas o garoto em lágrimas revelou com ironia: "Eu já venci, enganei você", e em um clarão mágico voltou à forma de Shazam mais violento do que antes. Enquanto isso, Batman aproveitou a situação e pilotou Batwing em direção ao adversário. O jato avançou com uma flecha negra, atingindo Shazam em cheio. Billy riu, dizendo que nenhuma arma feita pelo homem poderia feri-lo, mas Bruce com força respondeu: "O jato é só um método de entrega, a verdadeira arma sou eu". Então ele avançou para um ataque direto, mas Shazam se transformou novamente em criança no último segundo. O raio da transformação atingiu Batman com violência, arremessando contra os destroços. Com Bruce inconsciente, Billy voltou à forma adulta e zomba de Superman. Diz que ele não teria coragem de levar a luta adiante. Clark, irritado, avançou sem hesitar e destruiu um soco poderoso que lançou Shazam contra o solo. A batalha terminou, mas o preço havia sido alto demais. Batman foi colocado em uma cabine médica, onde os robôs monitoravam seus sinais vitais. Quando Bruce acordou, ele pensou que estava na casa dele, porque o cara quebrou o vidro da cabine e exigiu explicações. Um dos robôs o advertiu que ele não estava completamente curado, mas ele não se importou. Com um tom bem-humorado, Clark disse que ele não costumava ir à casa do Batman quebrando suas coisas e pediu para não maltratar seus robôs. O cavaleiro pergunta a Clark onde Shazam estava. O kryptoniano explicou que Billy havia escapado durante o resgate de Bruce, e como o homem estava nervosinho, ele disse que Clark devia tê-lo detido. Clark retrucou dizendo que Billy ainda é apenas uma criança. O Cavaleiro das Trevas respondeu secamente: "Tempos desesperados exigem medidas desesperadas". Superman fica furioso e mostra que não está paciência para ouvir sermões. Aí você já vê que vai começar a lavação de roupa suja, mas como Superman é um herói de verdade, ele vai direto ao que realmente importa. Durante a luta, ele analisou dois batarangues, o que havia infectado Shazam e o que Billy tentou usar contra ele. Aí ele descobriu que o Batman que ri havia criado 6 armas desse tipo, cada uma projetada para corromper uma pessoa específica. O plano é trazer versões sombrias do multiverso, mas transformar os próprios aliados em cópia distorcida do vilão. Batman ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente admitiu que tinha plano de contingência para enfrentar todos seus amigos e familiares, mas nunca pensou na hipótese de que ele mesmo pudesse ser a fonte da ameaça. Então Clark pergunta: "E se fosse você, Bruce, qual seria o plano?" A resposta ficou suspensa no ar. Mais tarde, na sede da Liga da Justiça, as
dupla decidiu manter em sigilo o avanço da infecção. Bruce acreditava que revelar a verdade poderia gerar pânico e comprometer sua chance de vencer, mas Clark, investigativo como sempre, deixou claro que já sabia de um segredo do Batman. Ele lembrou a Bruce que ele podia ser paranoico, mas esqueceu que Clark Kent é um repórter e que sempre contava a verdade. Então o Homem do Amanhã revela que sabia que o Batman que ri estava trancafiado dentro da sala da justiça em Washington, e para piorar, vimos que o Superman coringou e está tentando libertar o Batman que ri. Bruce Wayne caminhava em silêncio, sua mente estava tomada por reflexões sombrias. Durante toda sua trajetória como Batman, ele aprendeu a usar o medo como arma, mas para transformar esse medo em poder, foi necessário estudar a fundo os segredos, fraquezas e temores de cada um ao seu redor, não apenas dos vilões, mas também de seus amigos, familiares e até aliados mais próximos. Ao longo dos anos, criou dois planos de contingência e estratégia que poderiam derrubar qualquer um caso fosse necessário. No fundo, porém, ele sabia que isso é uma forma de traição, uma invasão da confiança depositada nele, e tudo aquilo havia conduzido até esse momento crítico. O alarme na Liga da Justiça soou de repente. Superman, agora infectado pelo gás do riso, ajudava o Batman que ria a escapar da sua prisão. Logo descobrimos que Clark havia se deixado contaminar de propósito, aplicando a toxina do Coringa em si mesmo para enganar o vilão. Seu objetivo é assim: se infiltrar e arrancar dele informações sobre seus planos. O corpo kryptoniano, que é mais resistente que o humano, ainda é capaz de conter temporariamente os efeitos do veneno, mas o risco de perder o controle é iminente. O Batman que ri, observando a cena com deleite, revelou parte de sua estratégia. Disse que planejava usar seus infectados para exterminar toda a forma de vida no multiverso, em um ataque cruel e pessoal aos robôs de Clark, lembrando de Krypton e dizendo que, ao contrário de seus pais, ele não seria capaz de salvar nem sua esposa e nem seu filho. O golpe emocional foi certeiro. Superman socou a parede com tanta força que o som reverberou pelo salão e partiu para cima do vilão louco das ideias. Bruce, vendo um amigo perder o controle, interveio aplicando uma seringa em seu pescoço e ativando as restrições de contenção da sala. Clark rugiu de fúria, sentindo-se traído. Ainda assim, conseguiu romper parte das amarras, acusando Batman de nunca confiar nele. O vilão, entre risos, elogiou Bruce por seus esforços, mas deixou claro que aquilo não seria suficiente. Disse que ainda havia outro infectado e que não acenderia o nome dele no céu. Então Clark foi levado para se recuperar em uma sala de luz do sol amarelo. Bruce partiu a perseguir o comissário Gordon, que havia fugido em um veículo suspeito. Durante a perseguição pelas ruas de Gotham, Bruce revelou que já sabia a verdade: não havia garoto sequestrado. Aquilo foi uma distração, uma manipulação do Batman que ria. Mesmo assim, Bruce acreditava que de alguma forma ainda poderia salvar Gordon, mas ao encurralar o carro, a verdade veio à tona. O Gordon também havia sido infectado, e até o Batman fica espantado com a cara do homem. Seus olhos brilhavam em loucura quando ativou uma armadura de combate avançada. Ele declarou que após derrotar o Cavaleiro das Trevas, ele faria uma visita à sua filha Bárbara. Bruce tentou convencê-lo a resistir à toxina, mas Gordon recusou. O confronto é inevitável. Quando Bruce estava prestes a ser atingido, Superman surgiu ainda instável. Ele recebeu o ataque da armadura em seu lugar. Batman se enfureceu, acusando o amigo de ter saído da contenção antes da purificação estar completa. Clark, ainda meio coringa das ideias, responde que também havia entendido a pista deixada pelo Batman que ria. Ambos, enfim, lutaram juntos. O kryptoniano destruiu a armadura com seu sopro congelante, enquanto Bruce nocauteou Gordon. Após a vitória, Bruce fez as contas dos 6 batalhões criados pelo Batman que ria, restando outros 3, e o perigo é crescente. Superman, ainda se recuperando, sugere levar a armadura até a Batcaverna para estudo. Bruce diz que os planos do amigo haviam surtido efeito e que talvez fosse hora de parar de pensar como vilão e começar a agir como Superman. Na Fortaleza da Solidão, eles pensaram que estavam seguros, mas a vitória foi breve. Então ele descobriu que a armadura de Gordon é um cavalo de Troia, e de dentro dela emergiu um novo inimigo. O Besouro Azul também fica com raiva acumulada e rancor por sempre se sentir subestimado. Ele tomou o controle da fortaleza e rapidamente imobilizou os dois heróis. Seus discursos ecoavam pelo salão, falava de como a Liga nunca valorizou, e agora corrompido tinha a chance de provar sua força. Enquanto Batman e Superman estavam presos, o Batman que ria refletia em sua prisão sombria. Ele lembrou que desde o dia que
que vestiu o capuz, ele sempre usou medo como sua maior arma. Estudava todos, encontrava fraquezas e agora havia seu grande quebra-cabeça completar. Mas ele não estava sozinho nesse tabuleiro. Outro jogador movia as peças nas sombras, distorcendo espaço e tempo, alterando o multiverso em silêncio. O vilão reconhece o adversário, Lex Luthor, e com um sorriso cruel concluiu: no fim, eu sei a verdade, o Batman sempre vence. Enquanto os heróis estão lutando para se salvar, Batman que ri percebe que Superman focou sua super audição nele e diz que vai contar algumas verdades para o herói, e isso vai ficar somente entre os dois. Enquanto o Superman está tendo uma conversa secreta, Batman acha estranho que a tecnologia do besouro esteja tão forte, e Superman conclui que deve ser por causa da infecção. Então o Super é puxado pelo pescoço e vemos que os outros batalhantes do Batman que ri foram usados em Dona e Gavião Negro, assim faltando apenas mais uma ferramenta do vilão. Enquanto a mulher desconta sua raiva em Clark, Gavião Negro acerta uma voadora muito cabulosa e Batman, e eu confesso que esse quadro foi da hora. Superman pede para a Dona não dar ouvidos ao Batman que ria, mas ela sabe que no fundo Batman e Superman são símbolos que inspiram crianças a vestir fantasias e correr em perigo. Tudo isso para serem contratadas pelo Vasco depois, e o Falcão conclui que apesar do herói ter muitos poderes, ele continua segurando durante o combate. Besouro Azul revela que eles precisam da Fortaleza da Solidão para continuar com o plano do Batman que ria. O Homem do Amanhã fala que o vilão quer destruir a Terra, mas Gordon acha que isso é na verdade uma purificação, e para que o plano dê certo, eles precisam do satélite da Liga da Justiça do universo do Batman que ria. A nave foi impregnada com metal sombrio, e agora ela é um bate-sinal cósmico, e uma vez ligado, ela vai conseguir contaminar todo mundo. Porém, para trazer o satélite para a Terra principal, será necessário infectar 6 heróis que representam diferentes energias para abrir o portal. No passado, Batman e Superman usaram um projetor kryptoniano da Zona Fantasma e uma das torres multiversais do Anti-Monitor para enviar Superman no multiverso sombrio e salvar Batman. E agora, o Escaravelho irá usar sua tecnologia para construir uma nova torre pelo multiverso sombrio, mas para isso eles precisam infectar o Superman. O velho manda o Escaravelho ativar o alarme de segurança da fortaleza para que algum kryptoniano escute e venha para o lugar. Então Batman se liberta e agradece por Gordon revelar os seus planos e explode a armadura de combate. A sala fica cheia de fumaça e a dupla desaparece. No zoológico particular do Superman, Batman vê que eles estão sem sinal, e se o Besouro conseguir controlar a sala da justiça abaixo da caverna, tudo estará acabado, e por isso Superman deve sair imediatamente do refúgio kryptoniano. Clark revela que a todo momento ele escuta Batman que riu tentando em sua mente, mas o verdadeiro morcego pede para um amigo ignorá-lo e focar apenas em sua voz, porque eles precisam de um plano. O último filho de Krypton diz que os adversários contaminaram a mente da fortaleza, mas seu coração continua intacto. Como o reator é volátil, caso ele sofra algum risco de detonação, tudo será bloqueado e o lugar fundará no oceano, assim nada poderá entrar ou sair. O plano da dupla é tomar o controle da fortaleza por tempo suficiente para ativar contingências sem que o Besouro ou Gordon suspeite do seu verdadeiro plano. Bruce diz que vai manter Donna e Gavião Negros ocupados enquanto o Super executa seu plano, mas Clark revela que Donna consegue rivalizar com Mulher Maravilha e pergunta se Batman já lutou contra a amiga no centro de treinamento. O homem revela que já lutou contra Diana, e durante o treinamento ele teve algumas escoriações que duraram meses e sabia que a Amazônia estava se segurando, mas ele não lutará sozinho dessa vez. Então a cena corta e vemos que Donna e Gavião Negro estão caçando a dupla. A mulher diz que os Lordes da Justiça têm sorte de Diana não estar ali para vê-los fugir, porque assim ela perceberia que nunca precisou deles. Então a dupla de vilões começa a discutir sobre quem encontrará os heróis primeiro, mas Batman chega montando uma anaconda verde e pergunta se pode juntar a dupla, e eu confesso que esse quadro ficou muito legal. Então o bicho dá uma rabada que faz a mulher voar longe, e o Falcão voa até Batman e tenta acertar o morcego com sua clava, mas Batman consegue parar o golpe com um batarangue gigante. E essa é a prova que Batman tem superpoderes, porque ou Batman é muito forte ou Gavião Negro é muito lento e fraco, porque não é possível que um cara que voa muito rápido carregando praticamente uma bola de ferro consegue ter um golpe aparado por um homem comum, e para piorar ele se chama de Tiano dos Céus. O bicho voador faca na Teatriz, Batman se churrascou, e ele só conhecia Homem-Coruja, que é praticamente a versão maligna do Batman de outro universo. Então o morcego diz que conheceu o vilão e que também chutou a bunda dele. Ele tenta sufocar o adversário, mas ele se liberta e diz que não precisa do Batman, porque o Batman que ri é o único Batman que qualquer mundo precisa. E quando o morcego iria ser acertado, Supergirl chega e acerta um soco bem no queixo do adversário. A mulher vê até o local depois de escutar o alarme da fortaleza, mas Batman diz que eles precisam
fugir. Enquanto o Besouro Azul está tentando fazer alguma coisa com uma torre, ele começa a surtar, porque a armadura está combatendo infecção, e o garoto começa a gritar dizendo que quer ir pra casa. Igual você que ficou sóbrio no meio do rolê e se arrependeu de ter saído de casa. Gordon diz que não tem motivo para voltar, porque todo mundo viu o Besouro apenas com uma arma. Então Superman acerta sua visão de calor no chão e faz Gordon voar. Clark diz que ele sabe como o garoto está se sentindo, porque ele nasceu com o poder escapar de mover mundos, e há momentos que ele deseja soltar toda a sua força, mas ele sabe que o garoto e ele são melhores do que isso e diz que pode ajudá-lo. Mas Donna chega e acerta uma voadora no herói, e todo mundo resolveu usar o mesmo golpe, porque não é possível que todo mundo teve a brilhante ideia de acertar uma voadora nas pessoas. A mulher consegue imobilizá-lo e Besouro arremessa o batarangue. Quando a ferramenta iria atingi-lo, Supergirl a segura e liberta Clark, porém ela fica diferente e vemos sua mão está saindo líquido vermelho, e do nada ela começa a vomitar e cai no chão. E como que tudo que é ruim pode piorar, Shazam aparece e Batman que ri pergunta dentro da cabeça de Superman se ele pensou que conseguiria vencer. Então vemos todos os infectados reunidos formando algo, e agora ele se autodenomina de cesteiro secreto. Porém, a pergunta que fica é, como ela trocou de roupa tão rápido? E pior, como que deu tempo de fazer essa tatuagem no rosto? Se os pais dela a vissem assim, aposto que morriam de desgosto. Mas eles se reúnem em volta da torre para trazer um multiverso sombrio. Batman que ri diz que Superman está pronto para admitir que perdeu. Além disso, todos são retorcidos por dentro e que as pessoas apenas precisam se soltar. E o cesteiro secreto é apenas uma amostra da sua infecção. E agora eles vão mostrar a verdade a todos. Superman lembra que uma vez seu pai teve que queimar um dos campos infectados com erva daninha para salvar sua fazenda. E em seus dias mais sombrios, ele tem medo de que o seu mundo tenha se tornado a erva daninha que está destruindo todo o multiverso e que seja muito tarde para salvá-lo. Então vemos que as duas equipes estão preparadas para lutar e no fundo o portal dimensional foi aberto. Supergirl atira seu laser contra Batman que consegue desviar. Enquanto isso, Superman tenta convencer seus ex-colegas a resistir à infecção, mas não dá certo. Gavião Negro tenta acertar Bruce e fala que ele está sem saída, mas o Cavaleiro dá uma ordem no idioma dos Kryptonianos e todos os animais de Clark aparecem para ajudar. Então o Homem da Manhã voa até o portal para fechá-lo e ao mesmo tempo que vai cuidar de Shazam e da sua prima. Batman que ri entra em contato com Falcão e com Donna e ordena uma tarefa especial para a dupla. Batman cai Gordon em Besouro Azul. O morcego fala que Superman vai conseguir impedir o portal, mas o comissário pensa que isso só vai acontecer se os melhores do mundo forem capazes de ir além de seus limites. Então a cena corta e vemos que Shazam acertou um raio em Super que acaba caindo dentro do satélite da Liga da Justiça. No começo, Clark não queria lutar com seus amigos, mas ele vê o que Batman que ri fez com sua Liga da Justiça e fica chocado com a cena, mas ao ver o que aconteceu com a família do Superman do outro universo, Clark se lamenta profundamente. Shazam e Kara surgem. O homem cai na gargalhada ao ver o trabalho do Batman que ri, e a Kryptoniana pede para seu primo se unir aos vilões, porque sua versão de outra dimensão perdeu a batalha contra Batman, mas Clark fica furioso e parte para cima dos dois. Superman joga Shazam no chão, depois atravessa o teto com sua prima e assim a joga no chão também. Então ele ativa sua visão de calor e vemos uma das paredes do satélite explodir. Supergirl percebe que seu primo surtou e quando Billy ia dizer Shazam, Clark segura a dupla e segue em direção ao chão. A mulher ativa sua visão de calor e Shazam prepara seu raio, mas antes de ser atingido, Superman os larga. Assim, um acaba atingindo o outro. Enquanto isso, Gordon comemora por ver Superman se soltando. Batman tenta usar seu bate-discurso, porém Jaime diz que não roube e dispara seu canhão. Gordon vai até o computador, porque depois do satélite chegar na Terra, ele planeja abrir mais portais, assim trazendo várias criaturas monstruosas do multiverso sombrio. Como o Jaime está conectado à torre, caso o Batman a desligue, o garoto vai se churrascar. Bruce diz que sempre considerou Jaime um herói, mas o Escaravelho é uma ameaça. Então o morcego simplesmente dá um soco que atravessa a armadura do garoto e pega o Escaravelho emprestado. Então Gordon para com as brincadeiras gostosas e aponta o equipamento na cabeça do Batman e fala que o Cavaleiro de Gotham sempre usou as pessoas igual a sua versão do mal, mas Bruce é mais esperto e acerta uma bicuda no velho. Enquanto isso, Supergirl pede para Shazam se levantar e Clark fica só observando. Então Batman entra em contato e diz que sabe o quanto Superman está furioso, mas nesse momento ele tem que destruir o satélite. O Cavaleiro também lembra da conversa que ele tinha com Superman sobre ele se tornar
tornar vilões melhor do que os inimigos caso se corrompam. Superman falava que Batman se preocupava demais, mas na verdade Bruce nunca se preocupou, porque ele sempre confiava em Clark. Então vemos que Superman jogou o satélite da Liga da Justiça no Sol e Batman destruiu a torre, assim dando fim nos planos do vilão. A cena corta e vemos que os melhores do mundo estão juntos novamente. O Homem do Amanhã diz que sua prima e seus primos conseguiram fugir, mas a dupla vai atrás deles e salvá-los. Mas o Homem Morcego sente muito pelo que aconteceu com Gordon, mas ele vai dar um jeito de consertar as coisas. Porém o comissário não confia neles e o tom sarcástico pergunta para onde seus amigos foram. Então vemos que a Serra da Justiça está pegando fogo e várias pessoas estão fugindo desesperadas. Superman lembra que Bruce diz que é impossível escapar ou entrar na prisão, mas Batman devolve dizendo que Superman conseguiu invadir antes. Então vemos que Batman McHugh conseguiu escapar, assim deixando a dupla em choque. Embora os melhores do mundo tenham conseguido impedir o portal e o satélite, eles perderam muita coisa no processo e erraram ao manter a infecção em segredo. E a verdadeira erva daninha não é o mundo deles, mas sim as suas mentiras. Depois disso, um tempo se passa e vemos Batman e Superman indo para um lugar. Bruce diz que o que vai acontecer será desafiador e Clark comenta que eles não têm escolha e espera que a Mulher Maravilha esteja furiosa.